Inovar é essencial, sem perder a simplicidade. Fique atento à história de hoje, o programa já está no ar. Hoje o programa Simplicidade veio até um evento que está acontecendo aqui na nossa cidade para conhecer melhor uma profissional que tem se reinventado ao longo dos anos aí. Ela começou de uma maneira, herdando dons e talentos aí da família, e a gente vai entender melhor onde ela está hoje. A gente vai conhecer a Patrícia Vieira. Patrícia, muito obrigada por nos receber aqui. Eu sei que tu estás mostrando teus trabalhos aqui, expondo as tuas obras, né, as tuas fotografias. A gente pode chamar de fotografia. É uma fotografia, né? Aliás, essa obra aqui é uma fotografia. Eu fiquei impressionada, Patrícia. É uma fotografia. Eu até, minha vontade era passar a mão assim, perguntar, é uma textura isso, mas é impressionante, é uma fotografia. É uma fotografia impressa. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Prazer é nosso. E então, assim, essa é uma fotografia, tá? Que ela foi feita na parede de um vulcão nas Ilhas Canárias, em Tenerife. Então, assim, a gente olha, a gente tem essa sensação de profundidade, sim, né? Sim. Então, isso é uma das técnicas que eu uso na hora da captura. Depois tem todo um processo de edição e depois também a impressão, né? Ela foi impressa no material, numa tela chamada Hennemühle, que é uma tela alemã, né? Então, ela tem todo esse trabalho em volta para poder... Fica algo realmente diferenciado, muito bacana. Deixa eu começar te perguntando como que a fotografia... Porque assim, tu és filha de fotógrafo, neta de fotógrafo. Sim. Irmã de fotógrafo, irmã de cunhada, fotógrafo, a família sobrinha. tá envolvida. A fotografia é realmente fascinante, a gente sabe disso. Passou por vários estágios ao longo dos anos, mas eu quero começar te perguntando como que começou isso na tua vida? Como que a fotografia entrou na tua vida? Então, como eu sou filha de fotógrafo, netas, né? Eu nasci entre filmes, quarto escuro. Realmente, assim, eu tive o prazer, que eu digo, de trabalhar com a parte analógica, né? Que muita gente hoje nem conhece. Nem sabe, né? O que é um filme. Então, assim, eu tive esse prazer, né? De poder ter a oportunidade de trabalhar. Então, meu pai, né? Ele começou com a fotografia em Criciúma. Tá? Depois ele mudou para Tubarão, e aqui em Tubarão, Foto Vieira, super tradicional, onde ele tinha uma técnica que fazia todo um diferencial. Ele retocava um negativo 4,5x6 ou 6x7, que era um negativo assim, em grande formato, que ele tinha uma equipe onde retocava isso manualmente, que seria o que a gente faz no Photoshop hoje. Então, é a mesma técnica, isso. só que é muito interessante, porque assim, um filme daquele, um negativo, levava horas para ser retocado, tratado, né? Então tu imagina a delicadeza, a sensibilidade que teria que ter para poder realmente tirar um pouquinho das marquinhas de expressões e deixar a foto mais suave, mais... Então isso era um diferencial que fez com que ele se projetasse bastante aqui no sul do estado. Então vinha gente de vários lugares para fotografar com ele, porque ele fazia a gente um pouco mais suave, com a pele um pouco mais bonita, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu tive mesmo assim o contato com fotografia, eu tinha 12 anos, que eu saí para fazer um ensaio com ele. E o meu pai sempre assim, ele sempre fez muito curso, ele sempre buscou também inovar. Ele tem essa coisa assim de sempre tá melhorando, né? E eu fui com ele, era lá no Gravatal. E ele fez as crianças todas vestidas de roupas de época. E ele usou na frente da lente uma meia fina para fazer aquele efeito esfumaciado, sabe? Que dava uma sensibilidade, assim, uma coisa mais suave na foto. E depois ele imprimiu nas primeiras telas, que na época era algo assim totalmente inovador.
Então foi uma coisa assim muito bacana. E eu lembro que eu fiz todo o processo, eu ajudava na parte de produção, na parte de arrumar, de direção. E aquilo para mim assim era um sonho, né? Eu poder estar ali. Foi muito natural, né? Foi muito natural. E eu fui acompanhando ele, fui crescendo com isso. Meu irmão começou a fotografar e eu auxiliava ele, mas eu sempre tive um pouco de receio da câmera, porque eu tinha um problema de visão. Então, e na época, as máquinas não tinham foco automático, a maioria, né? Era foco manual. Então, eu tinha uma dificuldade enorme de achar o foco. Então, aquilo me bloqueava. Foi quando eu fiz uma cirurgia na vista, aí tudo se clareou. Aí é pra isso mesmo que eu tenho que... Não, daí comecei assim, eu lembro como se fosse hoje o primeiro ensaio que eu fiz foi de uma gestante. E como eu te falei, como a gente trabalhava com esse negativo, que era um pouco diferenciado, ele tinha 15 poses cada filme. Então, cada pose era pensada, a gente tirava aquele fiozinho de cabelo, era tudo muito projetado para ter a foto perfeita. A fotografia, assim como os profissionais que trabalharam com isso e trabalham com isso, se reinventou. A gente acabou de falar, né? Como foi lidar com isso, essa transição? Então, essa transição, assim, ela foi muito rápida para quem estava no meio, né? Então, assim, a gente sabe que a fotografia digital, ela vem sendo estudada, desenvolvida há muito tempo. Só que, assim, ela chegou para nós de uma maneira assim, esquece tudo que tu aprendeu hoje, todos os equipamentos que tu tem e agora compra tudo novo e começa aqui. Tá foi aqui tudo muito rápido. Foi muito rápido, foi muito rápido. Então, assim, a gente tinha investido em vários equipamentos com esses negativos e tal. Eram equipamentos muito caros, a gente tinha que pagar isso parcelado, tinha todo aquele trâmite ao redor da situação e simplesmente, não, agora tu descarta tudo e começa tudo novamente. Então isso pra gente foi assim, foi bruto, né? Porque a gente tinha, e a gente assim muitas vezes pensava, não, o digital não vai conseguir superar a qualidade, né? Porque a qualidade hoje desse negativo que a gente trabalhava era enorme. Mas assim, menos de 1 ano, 2 anos, o digital veio, mudou tudo, daí assim, aquela dúvida. Vão se acabar os fotógrafos, porque cada um vai ter a sua máquina digital e ninguém mais vai precisar de um fotógrafo. Era pensado isso e a gente tinha esse receio, né? Como que a gente vai fazer? Mas por incrível que pareça, a coisa foi bem pelo contrário. Eu acredito que a maioria dos profissionais foram se adaptando, os que já vieram com essa facilidade, né? A fotografia, ela trouxe muita facilidade, aumentou muito a concorrência também, né? Porque como é uma coisa mais fácil, muita gente também entrou no mercado. Porém, eu acho que hoje os profissionais estão mais qualificados, mais desenvolvidos, querendo sempre essa busca de algo diferente, essa inovação. Então, eu vejo só coisa boa no digital. Bom. A gente está encerrando o primeiro bloco. Passa assim bem rapidinho. Mas a gente volta no segundo bloco, conversando mais sobre fotografia e sobre a tua experiência aí, as tuas trips, as viagens aí, e a gente vai saber por quê, tá? Não sai daí, o Simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. A gente está conversando com a Patrícia Vieira. Esse nome é forte, né, Patrícia? Porque tem tradição na cidade, na área de fotografia. Sim. A gente estava entendendo um pouco mais da história, né? E até dessas mudanças pelas quais a fotografia passou. Mas eu acredito, né, que fotografia é imortal. Vai ser eterna. Né? Mesmo que com essas transições tenha passado pela cabeça, será que vai mudar? Será que vai acabar, né? Mas é imortal. Deixa eu te perguntar, a gente explicava um pouco dessa tua obra, do teu trabalho. Bom, eu perguntei como que surgiu a fotografia e aí nessa nova fase, com toda essa reinvenção, buscando algo novo, buscando algo diferente, essa inquietação, como que tu passou por esse ciclo da tua vida? Então, como eu já trabalhei no segmento de fotografia praticamente em todos os segmentos, assim, eventos,
fotos de família, gestante, criança, casamento, praticamente todos os segmentos. Chegou um momento que começou a me dar uma ansiedade de querer algo diferente, de buscar algo a mais, de poder realmente mostrar o meu sentimento através daquela imagem, né? Foi quando, faz cerca de uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu resolvi morar em Londres. Porque lá, pra mim, assim, tipo, é uma cidade super cosmopolita, tudo acontece. Sim. E eu tinha alguns fotógrafos britânicos que eu admirava muito. E assim, o meu sonho seria ter algum acesso a eles, né? E foi isso que eu fui em busca. Comecei a fazer os cursos lá, fui pra lá, viajei, né? Comecei a aprender, tive a oportunidade de fazer esses cursos tão sonhados, tão almejados. E a coisa começou a mudar um pouco, a minha visão da fotografia começou a ter uma outra... Eu comecei a ter uma percepção da vida, eu queria, através dessas imagens, mostrar um pouquinho da história, né? Então, assim, eu lembro que a gente começou a vivenciar mesmo a foto, a gente fazia vários workshops à noite, durante o dia, saía pelas ruas. Então, assim, tem cenas, tem imagens que a gente ficou esperando 3, 4 horas para aquilo acontecer, porque a gente já sabia a locação, mas precisava ter algo mais, né? Aquele momento. Aquele momento. E assim, também acontecia assim, de eu pegar a minha mochila, o meu equipamento, colocar a câmera nas costas e pensar assim, eu vou para algum lugar, achava um ponto, não muito turístico, eu comecei a fugir um pouquinho dessa coisa turística para ter uma outra visão, a visão do dia a dia, da vida realmente das pessoas e comecei, né? Então assim, pegava o metrô e dentro do metrô começava a surgir várias fotografias, começava a surgir várias cenas, então assim, eu comecei a observar vários momentos que antes, talvez porque eu não tivesse esse tempo todo para me dedicar a isso, às vezes passava batido, né? E naquele momento aquilo começou a me chamar a atenção, então eu começava a imaginar o que será que essa pessoa está vivendo, né? O que ela tem para contar para gente. Eu fotografava muito através de janelas também, de vidros. Então assim, às vezes uma pessoa que a gente via que era uma pessoa, um estrangeiro trabalhando ali, ele deixava a família para trás, por que será que ele está ali? Então eu comecei a tentar trazer um pouquinho dessas histórias, né, para as minhas imagens, comecei a querer trazer mais, contar detalhes para que as pessoas pudessem vivenciar, né? Hoje a minha intenção o que é te mostrar uma obra, te trazer algum sentimento através da minha obra, né? Então foi essa busca constante de algo a mais, de contar através daquela cena, né, a história do nosso momento atual, da vida. Então tive várias situações, aquele atentado que teve em Londres. Então assim, o atentado estava acontecendo e a gente no metrô próximo e muitas pessoas não estavam nem sabendo do que estava acontecendo, né? Então assim, eu tenho algumas cenas daquele momento. Então isso vai mexendo com a gente, vai fazendo com que a gente busque algo a mais, além de simplesmente clicar. Essa convivência com as pessoas lá em Londres, assim, tu acredita que isso ajudou a construir esse olhar ou trabalhar esse olhar diferenciado? Porque o fotógrafo, naturalmente, ele tem um olhar diferenciado, né? Não sei se é isso, né? Sim, a gente busca algo além do que está visível. Para congelar naquele clique, né? Independente da técnica ou enfim. Tu acredita que isso foi de dentro para fora, assim, que aconteceu contigo? Foi de dentro para fora. Também, assim, essa busca também se deve muito ao meu marido, Thomas. Ele é alemão, né? E eu tive a oportunidade também de viajar com ele, conhecer muita coisa que ele já conhecia. Ele me mostrou muitas coisas, assim, que para mim foi incrível, né? Assim, e eu pude daí realmente mostrar aquilo que eu estava vivenciando. E a ideia desse meu projeto agora, que é a Moments, que é uma galeria virtual de fotografias, tá? Que é um diferencial também, né? Que é um diferencial, que é algo inovador também que eu estou trazendo para cá. Então, assim, surgiu em um momento, num restaurante chamado Momento, né? Então, a gente até colocou o nome do projeto de Moments, porque a gente teve uma experiência totalmente diferenciada. E a gente começou a conversar
como que a gente poderia trazer isso para as pessoas, né? Todo aquele acervo de imagens, né? Todo aquele trabalho que eu estava fazendo durante aquele tempo, como é que eu poderia mostrar isso para o mundo, né? Porque eu acho que para o fotógrafo, além de estar captando, registrando, é muito gratificante poder estar mostrando, né? Isso é uma realização. Eu imagino. Então, assim, surgiu essa ideia. É uma expressão, é uma maneira de expressar sentimento, enfim. A gente encerra, agora a gente vai encerrar o segundo bloco. Mas a gente volta no terceiro bloco, quero falar um pouquinho das tuas próximas viagens. Tá, ok. O que vem pela frente. Não sai daí, Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro bloco de hoje. A gente está conversando com a Patrícia Vieira. Eu falo Patrícia Vieira porque o teu nome realmente é muito forte, né? O Vieira, associado à fotografia. Não poderia ser diferente. Toda a família envolvida. Como é que são as conversas entre vocês? Assim, porque cada um acabou tendo uma experiência, né? Sim. Tu tivesse essa experiência de ir para fora e ter um novo olhar. Vocês trocam ideias, figurinhas e dão sugestões troca. um no trabalhador. Troca, assim. Eu digo, meu pai é meu mestre, meu mentor, né? Então, assim, tudo que eu aprendi, eu acho que a minha essência eu devo muito isso a ele, né? A minha essência é uma coisa que eu digo, assim, o que ele passou, o que ele teve que aprender, os recursos que ele não tinha, que ele teve que inventar, isso tudo para mim, assim, é um exemplo. Então, isso para mim é muito bacana. E a gente sempre troca, né? Porque como meu pai é da era do analógico, ele não entrou pro digital. Quando começou o digital, ele resistiu bravamente. Ele resistiu, né? Bravamente. Então, quando o digital entrou, ele já estava numa fase começando a se aposentar, então ele não teve muito esse afoito, essa vontade mesmo de se aprofundar no digital, né? Hoje ele faz o básico. Ele ainda faz? Não, assim, tipo, ele tá aposentado. Né? Ele tá aposentado, faz uma outra coisinha, mas assim, realmente de trabalhar, isso ele já deixou de lado, deixou pra nós, né? Então, assim, e ele tinha essas criatividades para fazer as fotografias. Essa veia inovadora também. Sim. Mas assim, a fotografia dele também era muito simples, sabe? Então, assim, eu também hoje, eu busco essa essência também de algo simples, assim, um pouco menos... Simples no sentido de descomplicado? Tipo assim, de trazer um pouco esse lifestyle mesmo, da essência, né? Entendi. Então, de não interferir naquele momento da cena, de não dizer, vira para um lado, vira para o outro, olha para cá, de deixar a coisa fluir, acontecer, né? Então, assim, como eu tô podendo fazer essas fotos de rua, então, assim, eu não vou lá interfiro no momento, né? Se tiver uma cena que eu tô fotografando alguém que eu precise pedir permissão, eu geralmente capturo a cena primeiro e depois eu vou lá, converso com a pessoa, né? Então, assim, essa coisa do momento, de coisa simples, a mesma coisa na edição. Essa é uma imagem, ela é praticamente sem edição, ela tem a edição do tratamento que hoje com o digital a gente fotografa, captura em RAW, né? Então tu tem que passar para dar um pouquinho de contraste, né? Trabalhar um pouquinho, mas assim, a intervenção digital de mudar alguma coisa, tratamento de imagem tratamento é o mais básico possível para deixar a essência de tu saber que isso aqui é a parede de um vulcão e ela não tem interferência de eu não coloquei uma pedra ali, eu não coloquei nenhum objeto, ela tá o que ela é, né? Então, assim, tem algumas situações que a gente hoje faz, uma edição, uma coisa mais diferenciada, mais contemporânea, mas essa coisa do simples também eu acho bacana. Isso é uma coisa que eu acho, assim, atemporal, sabe? Passa gerações, né? Então, a fotografia é isso que eu quero, assim, poder ver essa mesma foto daqui a 10, 20, 30 anos e tu conseguir resgatar a essência ou do momento, ou conseguir saber realmente como é que era aquela época, como é que as pessoas viviam, quais eram as roupas que elas usavam, né? Isso é fantástico eu acho da muito fotografia. legal, né? Isso realmente é fantástico da fotografia. Tu te transporta, Sim. te move no tempo
por conta de uma fotografia, né? Sim. Quais são os teus próximos roteiros aí? O que está Então, previsto? a gente tem uma agenda bem ativa, né? Então, assim, agora a próxima viagem vai ser para a Europa, Áustria, Noruega, Copenhague, Alemanha, porque a família do meu marido mora na Alemanha, então a gente sempre, quando pode, está indo para lá. Então, na Alemanha a gente vai para Frankfurt e Berlim. Aí, mês que vem, Peru. E em julho a gente vai ter a África, os Estados Unidos. Vai ser bem versátil. Não, então. vai ser a África, os Estados Unidos. 2 vezes. A gente vai para Miami, aí depois vai para a África, depois volta para Nova York. Como é que tá assim? Rola uma ansiedade? Rola uma O ansiedade. que eu vou produzir? O que eu vou Sim. encontrar? Rola bastante porque assim, ó, toda viagem, eu sempre digo assim, eu acho que a pessoa quando ela vai fazer uma viagem, ela tem que programar. Ela tem que programar o roteiro para não perder muito tempo, e eu principalmente como quero captar cenas diferentes, ângulos diferentes, então eu estudo além dos pontos turísticos, das coisas principais que todo mundo frequenta, eu gosto de ir para alguns pontos onde eu sei que não vão ser lugares turísticos, para trazer a essência desse lugar, né? Então eu estudo um pouco da cultura do lugar, porque eu acho que isso também é muito importante. A gente não pode interferir, né? Desde o momento que tu esteja num outro país, tu é uma pessoa estrangeira. Então a gente tem que respeitar a cultura, a gente tem que respeitar o costume, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Porque eu não posso chegar com a minha câmera, invadir a vida de uma pessoa, o cotidiano dela, sem ter esse respeito, né? Então isso eu acho muito importante. Então eu estudo muito, eu pesquiso, eu faço o roteirinho, né? Muitas coisas às vezes saem um pouco do nosso roteiro, como em toda viagem, né? Mas a gente tenta trabalhar. Vai então com uma ideia do que uma ideia do que eu quero, assim. Eu já mais ou menos eu desenho, né? E o mais fantástico, como a fotografia, né? Muitas coisas inusitadas acontecem, né? Imagino. Que a fotografia, por mais que tu queira repetir uma fotografia, a gente não consegue. Não existe. Isso que eu acho que é o mais encantador da fotografia, né? Por mais, às vezes, mesmo que tu tenha um cenário controlado, que seja um estúdio, né? Que tu vá controlar a luz, vento, qualquer coisa que esteja dentro do estúdio, com ventilador, alguma coisa, tu pode tentar repetir a mesma, ela vai ser única. Mesmo que seja com o mesmo modelo, com o mesmo objeto, a intensidade de luz às vezes é um pouquinho diferente. Sempre que a gente dá uma mudada, né? Então eu acho que isso é o encanto da fotografia. A identidade de cada fotografia. Patrícia, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu te agradeço. Por compartilhar esse tempo com a gente e contar um pouco do teu trabalho, da tua experiência, né? Eu tô e resgatar essa tua história. Muito feliz, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Ju pelo convite de participar. Parabéns a Juliana Lopes pelo evento, né? Fantástico esse evento que trouxe para Tubarão assim, tanta coisa dinâmica, tanta novidade, fornecedores, parceiros aqui com o que tem de melhor no mercado mundial, né? Eu acho que isso aqui para nossa região é muito, muito valioso, né? Obrigada mais uma novamente. vez, muito obrigada, uma ótima viagem aí, obrigada. Nas próximas viagens e até a volta. Até a volta, obrigada. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história.